Olá, querida aluna e aluno do Pré-Vestibular Social. Meu nome é Paula, sou a mediadora de Língua Portuguesa e Literatura no Polo da Rocinha. Sejam muito bem-vindos ao vídeo sobre o romantismo brasileiro, poesia. Hoje veremos as 3 gerações da poesia romântica no Brasil. Mas antes, iremos relembrar o contexto histórico e as principais características dessa escola literária. O romantismo inicia a era nacional na literatura brasileira. O fim do século XVIII consolida grandes transformações no mundo. A Revolução Industrial, de 1760, que foi seguida pela Revolução Francesa, de 1789, marca a transição para o modo de produção capitalista e o estabelecimento da burguesia como classe dominante. Já no Brasil, as grandes mudanças se desenrolaram na primeira metade do século XIX, com a vinda da família real em 1808, o que possibilitou a criação da imprensa régia, da Biblioteca Nacional, de estabelecimentos educativos tais como o Colégio Pedro II e de institutos especializados tais como o Conservatório de Música. Ainda em 1822, a independência do Brasil veio marcar definitivamente a necessidade de se firmar uma identidade nacional, impulsionando pela primeira vez um mercado leitor em terras brasileiras. Assim surge o romantismo, escola literária que tinha como característica principal o subjetivismo. Em oposição ao coletivo, o indivíduo passa a ser o centro da visão de mundo romântica. A preocupação do artista é descrever como ele percebe a realidade, o impacto que a realidade causa nele, e por isso suas descrições são subjetivas, impregnadas de sua percepção, da sua perspectiva pessoal da realidade, de seus sentimentos, de seus ideais. A arte é entendida como manifestação da interioridade do sujeito. O subjetivismo se ramifica em outras características: a idealização, o sentimentalismo e a liberdade formal. A idealização relaciona-se a construir uma imagem que não corresponde à realidade. O romantismo brasileiro idealizou a natureza, o índio, o herói e também as relações amorosas. O sentimentalismo impregna a captação da realidade com as emoções humanas. A angústia, a melancolia e o sofrimento estão muito presentes nessa produção literária. Por fim, a liberdade formal. Pela primeira vez, há o rompimento com velhas estruturas de composição. Há o uso de versos livres, versos brancos. A própria forma literária, o romance, ganha seu protagonismo como forma narrativa. No vídeo anterior, foi abordada a prosa romântica. Vimos que ela se dividiu em 3 tipos de romance: o urbano, com foco na vida da corte e na observação da cor local; o indianista, com o resgate do passado histórico nacional e consequente idealização do índio e da natureza; e o regionalista, com foco no Brasil rural, incentivando a construção de uma identidade nacional. Diferentemente da prosa romântica, a poesia romântica se dividiu em gerações. Elas são marcadas pela temática, ou seja, pelo assunto que abordam. A primeira delas foi chamada de indianista ou nacionalista e tinha como principal temática a exaltação da pátria. Para isso, criavam uma concepção idealizada da natureza brasileira e do índio, que passa a ser o herói nacional. O principal objetivo era a construção de uma identidade nacional. Os principais autores dessa geração foram Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. Ao lado direito, podemos ver uma obra-prima da nossa poesia indianista, o 10º e último canto do poema I Jucapirama, de Gonçalves Dias. Vamos ao poema. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo pujante, que agora é anderrante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros, ouvi. O índio é cantado como bravo e destemido, o herói ideal. Sua honra e coragem são exaltadas como os ideais de formação da nação brasileira. O nacionalismo e a valorização da natureza podem ainda ser vistos no poema mais conhecido da literatura brasileira, escrito pelo mesmo autor, A Canção do Exílio. Uma de suas estrofes é mencionada inclusive em nosso hino nacional. Vamos ao poema. Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá.
Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Podemos perceber nesse trecho a oposição entre o aqui e o lá, entre a Europa, terra do colonizador, onde o eu lírico encontra-se exilado, e um Brasil que desperta saudades de abundantes estrelas, flores, vida, amores, onde canta o sabiá, a terra recém-independente desse colonizador. O nacionalismo está aqui diretamente ligado à valorização de uma natureza idealizada, bela, perfeita. A pintura ao lado, do Conde de Clarac, também retrata e exalta a natureza exuberante de uma floresta virgem do Brasil. A segunda geração de poesia romântica brasileira é conhecida de duas maneiras diferentes: geração ultrarromântica ou geração mal do século. Diferentemente da primeira geração, que buscava a construção de uma identidade nacional, os poetas ultrarromânticos mergulhavam em seu próprio interior e colocavam em evidência a subjetividade, em uma visão passional filtrada pelos sentimentos. A segunda geração é marcada pelo sentimento de inadaptação, pela necessidade do escapismo e possui temáticas como amores inalcançáveis, apreço pela morte, o sofrimento exacerbado e o saudosismo da infância. Na produção poética dos ultrarromânticos, antes de tudo, há a expressão do pessimismo e da angústia existencial. Além disso, há a representação idealizada da mulher amada, pálida, branca, doentia, etérea, e da natureza como violenta ou soturna. Neste slide, podemos ver os principais autores da segunda geração, alguns dos quais iremos tratar mais adiante: Junqueira Freire, Fagundes Varela, Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Aqui fizemos uma síntese das características da geração ultrarromântica, as quais já foram trabalhadas nos slides anteriores e serão exemplificadas nos próximos. Você poderá pausar o vídeo para uma melhor visualização. Para percebermos como as características dessa geração aparecem nos poemas, vamos ler o soneto de um dos autores mais importantes do ultrarromantismo, Álvares de Azevedo. Soneto. Pálida a luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Era a virgem do mar na escuma fria, pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Era a mais bela, seio palpitando, negros olhos as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo, por ti as noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Nesse poema, podemos perceber um erotismo velado que contrasta com o transbordamento sentimental. Também podemos ver a idealização da mulher amada, que é descrita como anjo, virgem e pálida. É importante ressaltar que a palidez está associada com a morte, tema bastante recorrente nos poemas ultrarromânticos. Por fim, as expressões lâmpada sombria, lua e noite ajudam a criar uma atmosfera soturna, o que também é característico da segunda geração. É sempre importante ressaltarmos que a poesia de Casimiro de Abreu se diferencia da dos demais poetas ultrarromânticos. O autor revela como marca uma poesia diurna, ligada a ambientes solares, destituídas de caráter trágico e que, sobretudo, retoma o tema da saudade. O sentimento nostálgico do autor aponta para dois alvos preferidos, o país e a infância. No trecho do poema Meus 8 anos, é possível observar o saudosismo em relação à infância, que é retratado de uma maneira idealizada, em uma paisagem diurna e alegre. Vamos ler juntos o trecho do poema? Meus 8 anos. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência, como perfumes a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Mesmo apresentando uma poesia com algumas marcas de estilo pessoal diferentes das de época, precisamos manter em mente que Casimiro de Abreu também mostra características semelhantes aos demais poetas da segunda geração, já que também cantava sobre suas tristezas e a desilusão dos amores não concretizados.
A terceira geração é chamada geração condoreira. Reflete uma cultura urbana em desenvolvimento, em sintonia com ideais democráticos valorizados com a proclamação da República, em 1889. Um olhar menos voltado para o próprio indivíduo e mais dirigido a questões sociais como a escravidão. Uma poesia que passa a ser instrumento de denúncia dessas questões sociais, uma poesia engajada. Por isso, essa poesia tem um tom oratório, é para ser declamada, e é marcada por muitas exclamações. Seus principais autores são Tobias Barreto, Castro Alves e Souza Andrade. Vamos ler um fragmento do poema Navio Negreiro, de Castro Alves, como exemplo dessa geração engajada com questões sociais. Em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães, outras moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoas vãs. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas, com esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. É possível observar pelas exclamações, reticências, ser uma poesia para ser declamada. O eu lírico canta a horrorosa cena que vê de homens, mulheres e até crianças negras como a noite, que dançavam como ordenava o chicote do capitão, provocando uma horrorosa e medonha cena. O eu lírico, então, passa a descrever esses tripulantes, mulheres nuas, espantadas e com os seios suspensos, as crianças magras, com as bocas suplicando por comida. Os homens que dançam conforme o chicote, os velhos que se arquejam, também com a mesma dor. E diante dessa cena, os marinheiros e o próprio capitão riem-se e dão continuidade àquele horror. Depois de descrever tal cena, o eu lírico se questiona por que Deus não interfere, porque os astros e o mar, o imenso mar, não apagam aquelas manchas abomináveis de uma sociedade cruel. Agora, vamos ler um fragmento de um poema lírico amoroso, Boa Noite, Maria, também de Castro Alves. Boa noite. Boa noite, Maria, eu vou-me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria, é tarde, não me apertes assim contra teu seio. Boa noite, e tu dizes, boa noite, mas não digas assim por entre beijos, mas não o digas descobrindo o peito, mar de amor onde vagam meus desejos. Eu direi, me esquecendo da alvorada, é noite ainda em teu cabelo preto, e noite ainda, brilha na cambraia, desmanchado o roupão, a espádua nua. O globo de teu peito entre os arminhos, como entre as névoas, se balouça a lua. Sua obra também apresenta uma vertente lírico-amorosa. Essa geração já abandona a excessiva idealização amorosa do ultrarromantismo por uma visão mais física do amor. As mulheres são representadas de maneira carnal. Há uma mudança de percepção em que se pretende a descrição material do corpo da mulher. Os poemas passam a registrar a possibilidade de consumação física do amor. Por fim, podemos resumir as 3 gerações da poesia romântica. A primeira delas é indianista ou nacionalista, com foco na idealização da pátria, do índio e da natureza, manifestando-se o nacionalismo ufanista. A segunda é a ultrarromântica ou mal do século, com a idealização da mulher e do amor, enfocando de forma exagerada as temáticas sentimentais, o amor, a paixão, a morte. E, por fim, a condoreira ou social, com foco na denúncia social, objetivando questões de engajamento, visando a abolição da escravatura. Então, em resumo, podemos dizer que o romantismo foi a escola literária da burguesia, ressaltando principalmente o individualismo, e que ela surgiu em oposição ao modelo clássico. Tem como característica o subjetivismo, a idealização da pátria, da mulher e do amor, além do sentimentalismo, do saudosismo e da valorização da natureza e da morte. Essa escola trouxe ainda
a liberdade de criação e expressão. Temos a presença de versos livres e brancos. Temos ainda a presença de figuras de linguagem como antítese, hipérboles, metáforas, ou seja, recursos para favorecer a expressividade. Vimos ainda que na prosa o romantismo se divide em romances indianistas, urbanos e regionais. Já na poesia temos gerações. A primeira, a nacionalista, a segunda, a ultrarromântica e a terceira, a condoreira. Este vídeo foi organizado pelas mediadoras Rayane Cristina, Paola Vitória e Paula Sperno. Chegamos ao final de nossa aula sobre poesia romântica. Você pode estudar este conteúdo na apostila do PVS, no módulo 2, capítulo 3. Aprofunde-se nos estudos, faça os exercícios e consulte o mediador de seu polo para tirar dúvidas. Bons estudos e até a próxima!